Boa noite, irmãos. Boa noite. Todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós neste instante, para bem compreendermos o tema que vamos estudar. Escola de almas, porque aqui nós buscamos e encontramos o conhecimento e aprendemos o que é a doutrina espírita e o que seja as nossas posturas aqui nesse mundo. Sabemos que o espírita, que só se envolve com a leitura, é a aparência. Sabemos que o espírita, que só se envolve com a fala, é a aparência. Envolvermos-nos com a simples divulgação também é a aparência, porque não tem trabalho nessa construção. Ninguém pega na massa, se não transformarmos esses estados, que já foram comentados, em valores. Modificar o nosso estado de espírito, nosso íntimo, é só aparência. E Jesus afirmou que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É dito por Jesus. Quer dizer, estarmos aqui aparentando que lemos muito, que nós aqui estamos fazendo uma palestra, que nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita, é aparência. O importante é introjetarmos a doutrina e passarmos com o nosso exemplo, com a nossa prática, essa doutrina. No livro Sol nas Almas, no capítulo 58, André Luiz diz assim, que o Espiritismo não é uma simples religião, como as demais. É um método de viver. Precisamos, então, construir uma nova metodologia. E é necessário e urgente. Muitos de nós achamos que lendo um romance, assistindo uma palestra, recebendo um passe, está tudo bem. Esquecemos e abrimos mão de um culto do Evangelho no lar. Abrimos mão de visitar um hospital, um asilo, um abrigo. Abrimos mão de nos envolvermos com outras atividades que a casa oferece. E sabemos que tarefas de trabalho não faltam. Começando que ao entrarmos na casa espírita, abrimos as janelas, pegamos a vassoura, tiramos o pó, secamos a água, que a chuva caiu bastante aqui no salão. Por quê? Limpamos os banheiros, né? A limpeza, nós não temos espíritos faxineiros aqui na casa. A limpeza que eles fazem é de outra ordem. E garanto a vocês que já damos muito trabalho para eles nessa área. Então, nós também não deveríamos deixar para depois o que se pode fazer agora. Frequentar um grupo de estudo, buscarmos no grupo desfazermos dúvidas que todos temos, ouvirmos as opiniões dos irmãos que estudam junto, porque cada um tem a sua história, a sua bagagem. E às vezes nós pensamos, meu Deus, eu estou passando pelo mesmo que ele, tenho a mesma dúvida. Estamos ali aprendendo nessa escola. Mas como estamos ainda em setembro, né? Ainda no Setembro Amarelo, e no dia 10 desse mês foi comemorado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, não vamos falar em números, em estatísticas, vamos começar pensando assim, por quê? Tantas pessoas, adultos, crianças, jovens e idosos, estão desencarnando pela porta do suicídio. Os idosos que estão sujeitos à depressão, muito mais do que outras faixas etárias, quando se aposentam, se acham assim inúteis, não mais necessários. E a ideia de suicídio chega até eles por várias razões. Falta do trabalho, falta de aqueles amigos do trabalho, que são seus colegas, não tem mais com quem conversar. E alguns deles também perdem familiares. Estão dentro também daquelas doenças crônicas, onde a dor, em alguns casos, nos leva à depressão.
e, portanto, a ideia fixa do suicídio chega até eles. Nos jovens, principalmente nas meninas, com a gravidez indesejada, chegam a desenvolver depressão. Cometem um suicídio por quê? O abandono do namorado, do parceiro, a falta do apoio familiar, falta do apoio social. Então, as meninas muitas vezes recorrem ao suicídio. E nós conhecemos inúmeros casos. O luto é outra causa de depressão, de suicídio. Algo que deveria ser considerado normal. Fica com registro de perda, falta de consciência de uma realidade que, sendo entendida, é superada. Todos nós vamos desencarnar. Hoje em dia também temos a falta do diálogo em família. Por quê? Ninguém mais conversa, por quê? Todo mundo no celular. Ninguém mais tem diálogo. Na minha infância, todos nós conversávamos, principalmente à mesa com os nossos pais. Era naquele instante que eles sabiam o que nós estávamos fazendo, como é que estava na escola, né? Hoje em dia não. Cada um tem o celular do lado do prato. Às vezes a comida esfria. Ninguém dá importância. Outras causas que se instalam na mente é o ressentimento, a mágoa, a ansiedade, a falta do perdão e também do auto-perdão. Porque todos nós erramos, temos inúmeros defeitos, cometemos assim enganos a todo instante, equívocos, então nem se fala. O estresse se instala e com o estresse a insônia, a irritabilidade, a angústia, a tristeza, porque o deprimido não consegue se conectar com a realidade. No mundo moderno, onde nós vemos pais com muita condição econômica, os jovens, desde cedo, não precisam mais sonhar, não precisam mais desejar, nem buscam realizar seus projetos de vida, porque os pais querem dar tudo prontinho. E essa postura de pais, numa vida de luxo, leva os próprios filhos a tentativas de suicídio, porque não conseguem mais ter uma vida plena de atividades, não lutam mais pelo seu próprio progresso material, moral e espiritual, e não possuindo autonomia para realizar seus próprios sonhos, partem para o suicídio. A condição social pode disparar o processo da depressão, porque excesso de dinheiro, minha gente, deprime. Aquele dinheiro que você não ganha com o seu trabalho, você recebe de herança, deprime. Casamento, deprime. Um está deprimido porque casou, e o outro porque ainda não conseguiu casar. Deprime. O pai ou a mãe, que estão muito enfermos, e os herdeiros já estão interditando um deles, porque está mal de saúde, e brigando entre eles mesmos. Eles também entram em depressão. Mas num relacionamento, a valorização do parceiro, se faltar, é algo que deprime. Porque o casamento tem suas dificuldades, sim, tem suas fragilidades, e nós precisamos cuidar de dar um sentido a essa vida. Na tristeza, a pessoa olha para o que não tem e vê muito tardiamente que era feliz e não sabia. Mas depressão não é tristeza. Depressão é de outra ordem, é da ordem do desespero. Ninguém pode falar mal de quem está deprimido. Eu já ouvi muitos comentários, isso não é nada. É muito sério, uma depressão. Na depressão, a pessoa pensa que a dor não vai acabar nunca, que esse sofrimento nunca terá fim, que não há ninguém que possa ajudar, que não há nada a ser feito. E, por fim, conclui, para que viver? A gente encontra muitas dessas pacientes nos hospitais. Sem nada, sem ninguém pode ajudar, a pessoa quer dar uma solução para essa situação desesperadora. E a ideia de dar um fim na sua vida chega até ela. Mas temos que ter cuidado para não confundir tristeza com depressão. Depressão não tem nada a ver com tristeza. Também esse impacto do desespero
é terrível para a saúde física. Falemos agora do tratamento espiritual na casa espírita, porque muitas pessoas trazem os seus enfermos para a casa espírita, deprimidos, achando que aqui vão ficar, curados da depressão. Minha gente, a doutrina espírita consola e tira o desespero, mas não cura a depressão. Por quê? Porque as pessoas que estão com depressão não precisam só da doutrina espírita, dos atendimentos na casa espírita, precisam principalmente, primeiramente, do médico da área, que possa dar o diagnóstico, dar a medicação correta. Muitas vezes uma pessoa fica deprimida porque nós que somos a somatória de várias encarnações, disparamos um gatilho no hoje, lá do ontem, em situações que nós vivemos, que estão lá registradas na nossa memória afetiva, que foram repletas de tragédias. Então, nossa proposta é não buscar o passado, mas vivermos o hoje para vivermos melhor no futuro, com amor e alegria. Nossa vida não é só nossa. Quando a gente trata com pessoas que estão deprimidas, a gente sempre tem que dizer, você está repleta de amigos, de familiares, você deve a sua vida a todos. Não é dono da sua vida, Deus nos deu a vida. Você tem esse compromisso com Deus e com todos que estão ao seu lado. Vocês já ouviram falar no CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles concluíram que ligar por um período de 18 meses, mais ou menos, para pessoas com ideias suicidas, diminuiu em 10 vezes o número de suicídios naquele período. E no Brasil, o suicídio acontece a cada 45 minutos. Enquanto aqui estamos, uma pessoa está se suicidando. Ligando para o número 188, um familiar ou a pessoa que está deprimida, entrando na depressão, terá a orientação correta da forma que orienta e esclarece. Como o número de idosos no Brasil aumentou muito, também aumentou o percentual de suicídios no idoso. Também existe um outro dado importante, que é o distúrbio do sono, que também leva à depressão. Tem muitas pessoas que dormem muito mal e outras que nem conseguem dormir. Há um aumento considerável de suicídios com idosos. Mas nós não tratamos pessoas deprimidas, esquizofrênicas, apenas na casa espírita, não. Pessoas que apresentem depressão grave, ideias suicidas, precisam cuidar da dimensão biológica. Então é necessário o médico, é necessário o atendimento ambulatorial, medicamentoso, para depois, sim, chegar na casa espírita. Porque nós temos que ter um cuidado extremo com o vírus da ignorância. Tudo que uma pessoa pode fazer de mal é de uma forma ignorante colocar dados para quem está deprimido ou com depressão. Minha gente, a pessoa que duvida é a que tem sabedoria. Nós não podemos aceitar tudo que dizem, né? E quando dizemos que a depressão tem dimensão espiritual, não estamos errados. Sabemos que também tem. Mas não estamos dizendo que depressão seja sinônimo de obsessão. Obsessão é outra coisa. Na casa espírita, se trata o obsessor com muito carinho, com muito respeito. Porque geralmente o obsessor é nossa vítima. Não é por acaso que ele está cobrando alguma coisa de nós e está junto de nós. Então, um tratamento médico, um especialista, um tratamento espiritual que deve ser realizado, porque seria um complemento ao tratamento médico. Chico Xavier, uma época da vida dele, rolava no terreno da sua casa de dores abdominais. Literalmente, ele rolava no chão. Então apareceu seu irmão já desencarnado, José Xavier, e disse a ele: Chico, se alimentando da forma que você anda se alimentando, você vai continuar sofrendo com as suas cólicas hepáticas.
Aí ele perguntou humildemente, o que devo fazer? E o irmão dele disse, vou te passar uma dieta. Porque primeiro, para te ajudar, você precisa perder peso. Na época ele pesava 99 quilos. Você vai perder peso, eu vou te ajudar nesse processo de reconstrução biológica. Mas você vai sanar esses problemas e vai ganhar energia e não vai ter mais dores se fizer tudo direitinho. Já deve ter muita gente pensando que dieta será essa. Por que eu não trouxe um lápis e um papelzinho, né? Mas ela é muito fácil. Aí ele diz assim, ao acordar pela manhã, Chico, água, tome água. No almoço, você vai cozinhar batata e chuchu na água e sal. Mais um pequeno bife, pequeno, também cozido na água e sal. Era o almoço. Na parte da tarde, água. Um bom copo d'água. No final da tarde, uma xícara de chá com uma bolacha. Apenas. Vá para o seu trabalho noturno, na casa espírita, e ao voltar, tome água. E durma. No outro dia, ao despertar, água. E continue com a dieta durante alguns meses. Em pouco tempo, muito pouco tempo, Chico perdeu 25 quilos. Nunca mais sofreu de cólicas hepáticas. Retomou sua alimentação com disciplina. Viu que não precisava anotar? É bem fácil, né? Só que a diferença nossa com o Chico é muito grande, é imensa. Porque Chico nunca se rebelou com nada que lhe fosse sugerido ou aconselhado. Ele aceitava e fazia de forma tranquila, disciplinadamente. Nós nos rebelamos, sempre nos rebelamos. Chega uma orientação através de um médium, através de uma leitura de uma página do Evangelho, nós nem damos atenção. Um amigo recebe a sugestão do nosso mentor espiritual, passa para nós, nem sabe que foi um mentor espiritual nosso, que foi ele um instrumento, e nós achamos, não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Estamos ainda muito distantes de colocar em prática tudo que já sabemos. Aos espíritos só falta falarem dentro da nossa cabeça para realmente escutarmos as suas orientações. E mesmo assim, talvez ainda duvidemos. Perguntaram a uma senhora que vivia orando, o que você ganha orando a Deus regularmente? E ela respondeu, geralmente não ganho nada. Perco muitas coisas. O quê? Ficou admiradíssima, né? Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem um crescimento espiritual. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Para encerrarmos, a sugestão do Dr. Bezerra de Menezes. Mudemos de vibração, para que não seja preciso mudar de mundo. E assim, meus irmãos, neste momento, nós vamos agora colocar uma luz bem tranquila e vamos orar, agradecendo ao Pai essa oportunidade de aqui estarmos buscando essa aula, essa escola que é a Casa Espírita, sempre nos sugerindo, nos colocando fatos, nos colocando verdades tão importantes que nos auxiliam nessa caminhada. Pai de amor, muito obrigada, Senhor. Que a tua luz e o teu amor envolva todos os nossos irmãos que ainda sofrem, não só com a perda de seus familiares, alguns ainda desaparecidos,
mas porque perderam tudo que tinham. Até aqueles que tinham tão pouco não têm mais nada. Todos estão fora de suas casinhas, impossibilitados de retornar. Mas nós confiamos em Ti, Pai. Nenhuma das Tuas leis está errada, inclusive a lei de destruição, porque essa nós somos partícipes. Nós sabemos o quanto nós somos responsáveis pelas chuvas abundantes, por esses atolamentos de lama, por tantas coisas ruins que estão acontecendo, porque mexemos na natureza que Tu nos destes tão linda, tão pronta, tão maravilhosa, com tanto verde, com tanta coisa linda para olharmos. E hoje estamos passando por essas dificuldades. Jesus amigo, que possa chegar nos lares e também nesses lugares onde as criaturinhas estão acomodadas e levar-lhes a fé e a esperança, para que jamais se deixem desanimar. A ajuda vai chegar e já está chegando, porque somos solidários, graças a Deus. E assim, também vamos pensar naqueles irmãos que têm muito, mas ainda não acordaram que aquele muito que lhes sobra poderia alimentar muitas pessoas. Mas um dia despertarão, porque passarão pela fome. Que não seja necessário, Pai, passarem por tantas coisas ruins, que acordem antes e a tempo. Que lá nos nossos lares, nossos familiares, os que estão perto, os que estão distantes, também possam receber a Tua luz amiga, iluminando seus ideais, sua vontade de vencer as dificuldades. Muito obrigada, Senhor, por aqui estarmos. E que na próxima quarta-feira aqui estejamos, nessa escola de almas, para buscar mais conhecimento, mas também para colocarmos em prática. Que assim seja.